toda, meu Deus. Mas em nome de Jesus vai sarar. Glórias a Deus por isso. Pessoal, ó, ainda dá tempo de chamar mais alguém para o culto de hoje, que eu tenho certeza que a palavra vai ser extraordinária para as nossas vidas, para nos edificar, nos conduzir essa semana, né? Para nós termos aí esse renovo, né? Todo domingo é um renovo, né, nas nossas vidas para que a gente possa seguir. Então, aproveita, manda o convite aí para mais alguém que você sinta no seu coração que precisa da presença de Deus, que precisa receber essa palavra de hoje. Para quem está aqui que ainda não abriu as câmeras, bora abrir essas câmeras, né? Para a gente estar na presença do Senhor 100%, tá bom? E vamos orar, né? Feche os seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor e pedir para que Ele nos guie, nos dê sabedoria, discernimento para essa nova semana. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, por essa semana que se inicia, Pai. Nós queremos colocar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos planos em tuas mãos, Senhor, porque só o Senhor sabe o que é bom e o que é perfeito e agradável para a nossa vida. Que nós possamos, Pai, nessa semana que se inicia, termos discernimento e sabedoria para tomarmos as decisões corretas, Senhor, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem para nós e que nós possamos nos blindar e nos fortalecer em Ti, Pai, para que nenhuma brecha seja aberta, para que a gente não dê legitimidade para nada e nem ninguém atuar, a não ser o Senhor em nossas vidas, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor cuide das nossas casas, das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa saúde e de tudo, Pai, porque tudo pertence a Ti, nada pertence a nós, tudo é Teu, tudo é Teu. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, as nossas mentes, para que a gente possa receber, Pai, a palavra de hoje, para que a gente possa receber esse bálsamo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesse domingo. O Senhor leve as nossas mentes cativas ao teu trono, ao teu reino, e que toda distração seja retirada agora em nome de Jesus, é o que eu lhe peço, Pai. Nos abençoe essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, shalom, pessoal. Bom dia. Melhoras aí, Renato. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, pessoal. Pra- Acho que já estão vendo a minha tela aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Esse versículo, né, aqui de Salmos 19:9, ele veio muito claro ali na minha mente durante a semana, né? Bateu ali na mente umas 3 vezes ali, escrito assim, né? Como o Juliano comenta ali, né? Veio bem nítido ali. Salmo 19:9. E aí, ontem, né, eu fui fazer um breve estudo aqui mais detalhado sobre ele, até também com base no que a gente aprendeu, né, e está aprendendo lá na Escola de Princípios. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo, Salmo 19:9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aqui eu fiz aquela análise palavra por palavra. Então aqui começando aqui em relação ao temor, né? O temor aqui é relacionado a respeito profundo que produz a obediência. Não é pavor, né? Temor não é de pavor aqui, é de reconhecimento de santidade e autoridade de Deus. Como a gente também consegue ver isso em outros versículos na Bíblia, né? Por exemplo, em Provérbios 9:10, que fala, né, do temor causa sabedoria, e tem vários outros nesse mesmo sentido que eu vou mostrar mais no finalzinho ali. Seguindo aqui, né, o temor do Senhor. O Senhor, o próprio nome, né, de Deus, aqui pelo tetagrama, né, até essa semana o Juliano mandou uma postagem, até um estudo, né, que ele tinha feito ali também sobre o tetagrama. E
E aqui, né, o Senhor, no hebraico, né, ele é visto como esse tetragrama, tradicionalmente pronunciado como Adonai, né, aqui enfatiza que o temor não é genérico. A questão do temor anterior aqui não é genérico, mas sim direcionado a Deus, como uma aliança, né, com Israel. E indo mais para frente, límpido, né, ou puro, livre de impureza ritual ou moral. Né? O temor do Senhor não é contaminado por falsidades, interesses egoístas, né, ou corrupções. Né? Permanece para sempre, fica de pé, firme. Né? A primeira palavra aqui, omedete, fica de pé firme. E o lá, adá aqui, ad, né? É como se fosse eternidade. Então, fica em pé firme da eternidade. A reverência verdadeira é perene, né? Para sempre. Depois vem aqui os juízos do Senhor. Então, o juízo aqui é de decisões legais, estatutos que expressam a justiça divina. Né? Depois vem Senhor de novo, volta a questão né, do tetragrama do Senhor. E depois vem a questão da verdade. São verdadeiros e todos, né? Então, verdade, a raiz é em Amã, né? Firme e fiável, e Emet, que implica a verdade plena. Algo sólido, né? Digno de confiança imutável. E no finalzinho, todos igualmente justos. Aí são duas palavras aqui, né? São justos, corretos e retos. E essa última palavra aqui, que eu não vou me atrever a pronunciar, é juntos. Então, são justos, corretos e retos, e juntos, né? De forma unânime ali, harmônica, tudo junto ali, né? De forma harmoniosa. Todos os juízos de Deus, sem exceção, né, são igualmente justos, não há contradição ou injustiça em nenhum. Então, pessoal, eu quis mostrar aqui para vocês esse breve estudo palavra por palavra, né? Porque cada palavra tem um significado, né? E quando a gente vai lá para a essência, a gente vai vendo que cada palavra tem um significado, né? Não está ali porque está, cada um tem um significado. E, e também naquela linha que a gente vem estudando, né? A gente está lá vendo os evangelhos sinóticos, né? Na escola de princípios. Aqui eu fui procurar referências relacionadas a esse mesmo conteúdo, vamos assim dizer, né? Esse mesmo teor. E aqui a gente vê alguns textos paralelos que falam basicamente a mesma coisa, sobre o temor de Deus, o que que isso causa. Né? Então, em Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, como estava anteriormente a gente falado, Salmo 111:10 também, e Deuteronômio, né, 4:8 também fala no mesmo sentido da questão do temor do Senhor. Então, a palavra que eu tinha para trazer para vocês era essa, né? O temor do Senhor é límpido, e permanente para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Fica essa palavra como reflexão para a gente. E só que antes de finalizar, uma outra coisa que ficou batendo na minha cabeça durante a noite. Eu acordei umas 3 vezes com isso na cabeça, né? Que foi uma coisa que o pastor Marcelo tinha falado comigo durante a semana, né, sobre a questão da IA. Então, eu vou falar bem brevemente, eu não vou entrar em muito detalhe, mas bem brevemente, mas é um recado apenas, né? E ainda deu tempo de criar um negocinho aqui para mostrar, né? Só abrir ela aqui. Acho que vocês já estão vendo agora minha outra tela aqui, né? Beleza. Então, pessoal, aqui é mais uma informação, uma dica bem rápida, né? A IA que a gente usa no dia a dia é a IA chamada generativa. E todo mundo chama de IA, que foi o nome, né, que foi dado aí para. E todo mundo hoje está usando a IA generativa como se fosse uma IA, né? E é uma IA, mas é um tipo de IA.
o recado que veio muito na minha cabeça ali, né? Cuidado com o uso e consumo, certo? E eu vou falar brevemente aqui o que que seria isso aqui, né? O que que seria esse cuidado? A IA sempre vai te responder. Quando você pergunta ali para um ChatGPT, para um Copilot, um Claude, ele sempre vai te responder. Sempre. Ele nasceu nesse sentido. Certo? Nem sempre. Certo? Então, essa é a primeira. Eu sempre comento isso nas aulas que eu vou falar, palestra, etc. E, por exemplo, ela funciona de forma probabilística, tá? Ela não é factual. A resposta que ela vai te dar ali não necessariamente é verdadeira, tá? Então já fica outra dica, né? Sempre confira o que ela te dá. Né? Até teve um caso que eu fui ver com a Flávia, né? A gente fez um estudo. Eu investi mais tempo depois conferindo do que fazendo. E o sentido é esse, tá? Então, por exemplo, como é que ela funciona? Como é que essa IA generativa ela funciona, né? Por exemplo, você dá uma mensagem lá no prompt, né, para ela. Por exemplo, assim, ó, o menino foi para o. Ela tenta prever a próxima palavra. Ela funciona assim. Então, qual a probabilidade maior dele ir para o café, com o hospital, o playground? Seria maior, né, a probabilidade. O parque, com a escola. Então, aqui, o modelo, né, a inteligência artificial vai falar: o menino foi para o, provavelmente, playground. E depois, o menino foi para o playground brincar. O menino foi para o playground brincar com os amigos. E assim vai. É assim que ela forma a frase. E nesse meio ela pode se confundir. Ela pode alucinar, né, que é chamado. Então, por isso, sempre tem que ter cuidado com a resposta. Certo? Então, isso aqui é só para dar uma introdução aí. Isso ali é a forma de como ela funciona, né? Em relação ao uso, eu falei cuidado com o uso e consumo, né? Reforço. Em relação ao uso, ao seu uso, né? Sempre confira o que ele te retorna. Estudos recentes, né, que eu estudo, até eu tenho uma palestra nesse mesmo sentido dos problemas da IA. Na segunda-feira, o Marcelo falou comigo na terça, né, em relação à mesma coisa, praticamente, a preocupação dele, né? Então, estudos recentes apontam que o uso da IA de forma excessiva pode levar ao offloading cognitivo. Isso aí é porque a gente delega tanto para ela que a gente para de pensar, né? Isso aqui são vários estudos, né? Que é centenas aí. Aí eu não estou criticando a IA, pelo contrário, eu só estou falando aqui da questão de usar ela de forma efetiva, né? Então, muito cuidado com isso. Sempre confira que ela está te retornando, né? E não passe o controle para ela. O controle é seu. Você é o piloto, né? Ela é o piloto. Jesus é piloto da nossa vida. Nós somos os copilotos, né? Na IA, a gente é o piloto e ela é o piloto. Em relação ao consumo agora, né? Entenda sempre a origem da informação, né? É gerado por IA, beleza. Mas quem criou? Quem criou aquele post? Quem criou aquele texto? Quem criou aquela imagem? Quem criou aquela música? Quem compôs aquela música? Né? Por exemplo, o pastor Marcelo, ele compõe música, ele mesmo cria as músicas. E ele passa para a IA fazer a questão da melodia, aquelas outras coisas, né? Mas quem criou o texto foi ele. Tem o sentimento dele, tem né, a unção dele ali de Deus, tá na letra. Não foi o IA que gerou. A IA gera genericamente ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que que a gente está consumindo? Foi nesse sentido que a gente conversou, né, bem brevemente ali com o Marcelo, né? Mas foi essa a preocupação dele. Eu acho que foi por causa disso que passou a noite me martelando na cabeça, né? Vai falar sobre isso, vai falar sobre isso.
E foi a noite toda mesmo, não estou brincando aqui, foi a noite toda. Né? Então, será que quem está gerando esse conteúdo, né, na internet, ele está conferindo? Eles estão fazendo da forma correta, certo? Eu sei que na minha área, por exemplo, a maioria não está usando da forma correta. E eu estou começando levantando uma palestra sobre isso, porque eu estou vendo que a pessoa não está usando da forma correta. Copia os códigos e cola lá e joga para o cliente. Depois aquilo dá problema e a dor de cabeça é grande. Certo? Isso aqui é da minha área. Eu estou vendo. Isso é natural. E todos esses estudos fazem total sentido. Então, hoje eu estou mais batendo do outro lado, né, de tentar mostrar a importância disso, do que, né, do uso efetivo, do que ensinar a IA mesmo, né? Então, a gente, no caso da IA, a gente é o piloto, né? Essa imagem aqui, se vocês não me conhecessem, quem não me conhece aqui pode pensar que eu sou um piloto, né? O óculos ficou bonito, né? Ali, o óculos. Eita, que ó, acho que a Lídia casava de novo, hein, Alex? Um dia desse eu gerei um e ela falou, pediu o telefone da imagem, né? Pediu o telefone do piloto. Ué, agora ela vai pedir o do piloto ainda. Mas aqui, né, para você ver como a IA está gerando coisas ali, né, que confunde a gente, né? É muito parecido. Você dá uma foto, pede para fazer qualquer coisa ali, ela gera. Então, com muito cuidado com os conteúdos, né? A gente hoje tem que mais se preocupar com a origem das coisas do que com, né, se isso aqui é verdade, né? Eu não pude ir no aniversário da minha sobrinha, aí eu peguei a foto, né, que eles tiraram e me coloquei na foto. Então, né, quem olhasse aquela foto, não, o Alex está lá. Então, é desse nível, né? Muito cuidado. E aí, aproveitando aqui, né, a gente vai falar mais sobre isso lá no MBA, no nosso MBA, a gente vai falar sobre essa questão da IA, né, tudo o impacto dela ali no mercado, né? Então, a gente vai reforçar bastante esse ponto, tá? Então, era essa a segunda mensagem, né? Essa mais de alerta, no sentido mais de negócio, tá? Mas fica esse alerta. E quem tiver dúvida, problemas, né, qualquer coisa, fica à disposição aí para, né, dar alguma dica, orientação, tá bom? Então, bom culto a todos e bom final de semana. Shalom, shalom, meus irmãos. Bom dia a todos. Depois de ouvir todos esses cuidados, né, essas recomendações que o Alex compartilhou conosco e também a sua meditação que ele também trouxe, né, ao longo da semana, a única coisa que nós podemos começar nesse período de louvor é falar, vamos então louvar, bem dizer ao nome daquele que é o único, digno de todo louvor, aquele que é soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, aquele a quem tudo fez, a mim e a você. E ele espera de você nessa manhã o seu louvor, a glória devida ao seu nome, somente a ele. Vamos louvar, irmãos? Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Shalom, shalom, glórias a Deus. Hoje mais um dia para nós louvarmos, agradecemos ao Senhor. Hoje dia de primícias. Então a gente vai entender um pouquinho do alinhamento desse tempo, dessa estação, esse mês que começou lá terça-feira com o Rosh Hashanah. Quem não assistiu à nossa celebração, Karina já tá lá no YouTube? Então depois coloca lá pro pessoal. Para quem não assistiu, pessoal, quero convidar vocês para vocês assistirem, entenderem um pouquinho como foi ali a celebração de Rosh Hashanah. Eu coloquei para vocês também o estudo nos grupos para que vocês tenham esse alinhamento. É um tempo novo, é uma estação nova. Hoje, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que às vezes as pessoas ficam confusas, né? Fala, meu Deus, tem tantos anos novos. Tem dois ano novo judaico, tem o nosso ano novo. E aí? Eu falo, bom, como eu gosto de festa, então, Viviane, seja muito bem-vinda. Eu sei que você é convidada do Cláudio, um prazer enorme ter você aqui. Então, eu sou assim, Viviane, como eu gosto de festa, então eu comemoro os 3 anos novos. Olha que coisa boa.
Então a gente comemora em janeiro, que é o nosso calendário. A gente comemora ali na Peça, né, que normalmente acontece entre março e abril. E a gente comemora também agora, que é entre setembro e outubro, vai depender um pouquinho do ano. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês isso também, para a gente quebrar um pouquinho aí alguns paradigmas, desmistificar algumas coisas. Pessoal, eu quero orar nesse momento. Quero pedir para que vocês coloquem aí para quem puder, né? Tô vendo que a Ellen tá no carro, mas a Ellen não tá dirigindo, só tá no carro. Porque senão eu ia falar, coloca uma mão no coração e outra na mente, aí se estiver dirigindo vai dar ruim, né? Mas quem puder, coloca uma mão no seu coração, a outra mão na sua mente. Porque nós precisamos entender, amados, que mais do que um ritual, né? Porque é um ritual, não adianta a gente falar que não. É um ritual nós estarmos aqui. Todos os domingos a gente se reúne. Então isso é um ritual. Às vezes a gente acha que ter rituais é ruim, né? A gente acha que a gente se torna tão religioso que a gente acha que alguns rituais na nossa vida é ruim, mas você tomar banho todo dia é um ritual, tá bom? Você tomar café preto. Quem acorda de manhã, né, Léo? O Léo, nas orações, 6 da manhã, ele tá com o cafezinho dele lá. Aquilo ali acaba se tornando um ritual, né? O Rafa também, né, Rafa? Cedo, olha lá, a Dani tá com o cafezinho dela. Isso é um ritual. Então, existem rituais bons na nossa vida. E nós nos reunirmos todos os domingos aqui pela manhã é um ritual. Mas o que eu quero te dizer é que mais do que um ritual que às vezes a gente faz de forma racional, o nosso culto também, ele precisa trazer uma renovação espiritual. Esse é o propósito de nós nos reunirmos no domingo. É para que a gente realmente receba um direcionamento acerca de tudo aquilo que nós temos para fazer ao longo da próxima semana, mas também agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele completou nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele entregou nas nossas vidas da semana que encerramos. Amém? Então coloque uma mão no seu coração, uma mão na sua mente, para que nós possamos orar nesse momento e colocar realmente diante do altar do Senhor o nosso coração e a nossa mente para que possamos receber dele aquilo que ele tem, a porção que ele tem para nós nesse dia. Pai, eu quero glorificar, eu quero exaltar o teu nome. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada porque o Senhor tem renovado a nossa mente, assim como Romanos 12:2 fala sobre a importância de termos a nossa mente renovada. E o meu pedido nessa manhã é que, justamente, Pai, nós possamos compreender os teus segredos, compreender a revelação desse tempo sobre as nossas vidas, para que possamos caminhar com clareza, para que possamos caminhar sobre um território que já está iluminado, Pai. Senhor, que o nosso coração, Pai, seja fortalecido nessa manhã, que a nossa mente receba, Pai, um impulsionamento, que possamos ver além dos nossos, daquilo que os nossos próprios olhos contemplam, que possamos ver conforme o céu vê, Pai. E que assim, dessa maneira, possamos sair daqui nessa manhã fortalecidos e renovados pelo teu poder, pela tua unção e pela tua visitação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Amados, quem puder abrir suas câmeras, por favor, abram, porque eu fico muito feliz de poder ver o rostinho de vocês, não importa, o meu também tá meio inchadinho aqui, né? Domingo de manhã, então tá tudo bem, faz parte, tá bom? Mas como é bom a gente poder olhar pro rostinho de vocês e saber que tá tudo bem por aí, tá bom? Oi, Luiz, obrigada, viu? Obrigada por abrir sua câmera, muito bom. Cris também, Pércio, Carol, sejam todos bem-vindos, queridos. Amados, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o mês que se iniciou, né? E se iniciou lá em Rosh Hashanah, dia 23. Eu quero explicar um pouquinho para vocês. Mas antes de falar sobre, né, os direcionamentos desse mês, eu acho que não foi só você que o anjo visitou, não, viu, Alex? Essa noite também eu fiquei muito incomodada, acordei algumas vezes à noite, pensando sobre uma situação específica, né? Me veio muito forte algumas situações específicas. Então, eu quero quebrar um pouquinho o protocolo e antes de começar falando sobre os direcionamentos do mês, eu quero falar, quem sabe para algumas pessoas, Marcelo tá todo tristinho hoje, né? Tá sem amada, né, Pastor Marcelo? A Rose e a Mirella, queridos.
Acho que vocês viram lá, né? Elas colocaram a fotinho. Elas estão num encontro dos profetas da rede lá em Brasília. A Thaís não foi porque ela tinha até então um outro compromisso de trabalho e aí não poderia, né? Ainda não é onisciente, né, Thaís? Então não pôde acompanhá-las, mas graças a Deus estamos representadas lá pela Rose e pela Mirella e eu acredito que elas virão com direcionamentos importantes também para a companhia de Daniel. Mas eu quero falar para vocês, começar falando sobre esse incômodo que eu tive à noite. Eu acordei acho que umas 2, 3 vezes pensando sobre isso. E Deus me trouxe muito forte que eu precisava falar com vocês. Eu tive a impressão que algumas pessoas aqui dentro da companhia de Daniel, elas estão caminhando como se elas estivessem com uma sentença de morte. E às vezes a gente pensa assim que a sentença de morte, ela tá ligada só à nossa saúde, né? À nossa vida ali. Ah, e por exemplo, um diagnóstico. Esses tempos eu falei com uma pessoa que ela recebeu o diagnóstico de um câncer. E ela falou que o mais difícil do diagnóstico do câncer é porque ainda, como é uma doença ainda muito tabu, ainda tem muito essa coisa que quando a pessoa tá com câncer parece que ela vai morrer. Então, não é só ligado à saúde, amados. A percepção que eu tive é que algumas pessoas estão caminhando como se elas tivessem com uma sentença de morte, assim, para a vida financeira, para a vida emocional, para a vida de relacionamento. E queridos, nós precisamos caminhar conforme a palavra fala. Nós não somos dos que retrocedem. Nós podemos até estar abatidos, mas não destruídos. E me preocupa muito quando algumas pessoas atravessam algumas provas e colocam em xeque a própria fé. Eu comentei com a Ana Luísa essa semana que o que eu e o João nós vivemos nos últimos 2 anos, eu confesso para vocês, amados, que eu não achava que eu era capaz de viver. E, gente, nós sobrevivemos. E eu digo para vocês que nem só sobrevivemos, como o quanto nós saímos infinitamente mais fortalecidos de toda a prova que a gente viveu, né, Antônia? Antônia deu um depoimento lá no grupo da intercessão que, meu Deus do céu, me arrepiou. Porque a Antônia, ela viveu uma das maiores dores que uma pessoa pode viver, que é o luto. 2 vezes. E Deus levantou ela. E ela tá lá, cheia de vida, cheia de energia, fazendo as ofertas dela, que tá pensando que ela quer ficar para trás nessa vida. Não quer, não, né, Antônia? Quer viver todas as promessas de Deus. Então, amados, isso me preocupou muito. E, de novo, acordei umas 2, 3 vezes com essa sensação que existem algumas pessoas aqui que estão vivendo como se, tipo assim, como se não tivesse mais esperança. Como se a vida não tivesse mais, né? Tivesse mais. Ah, é isso aqui então. Ah, minha vida é isso. E eu quero dizer para vocês, nós estamos longe disso. E aí Deus me fez lembrar de alguns decretos importantes que foram revogados. E aí isso vai conectar, amados, com o mês que nós estamos vivendo. Por isso que eu falo que a agenda de Deus ela é perfeita quando a gente aprende a caminhar na agenda de Deus. Nada é por acaso ou nada é coincidência, viu, Cris? Cris de Ponta Grossa. Nada é coincidência. Então Deus falou assim para mim nessa noite: diga aos meus filhos que decretos são revogados. Só que você também precisa entender que para o decreto ser revogado, você precisa se esforçar. Um decreto não é revogado à toa. Um decreto é revogado mediante o nosso posicionamento. E aí eu me lembrei de algumas situações aqui, né? De repente, Juliano Panza, Cobal, Thaís podem lembrar, inclusive, de outras e colocar aqui no chat, se vocês lembrarem. Primeira coisa que Deus me fez lembrar: quando houve a fome no Egito, José ele foi claro e declarou para o faraó: nós teremos 7 anos de muita fartura para nos prepararmos, porque depois nós teremos 7 anos de muita escassez, de muita fome. Só que o que acontece?
Nesse momento da escassez e da fome, acontece toda a cura ali, né, de José, é quando ele se reencontra com o pai e Jacó sobe para o Egito, porque daí o faraó convida, né, Jacó para que eles pudessem ali ocupar um lugar na terra do Egito. E a palavra é clara que diz que Jacó abençoou a Faraó. E quando Jacó abençoou a Faraó, no segundo ano, a escassez é cessada e ele dá uma ordem: entregue semente para o povo para que eles possam plantar. Amados, a maldição era para durar 7 anos. Por conta da oração de um homem de Deus, durou apenas 2 anos. Havia um decreto sobre Nínive. Deus é claro. Ele fala para Jonas: vá para Nínive e avise que eu vou destruir a cidade. E isso é tão forte que Jonas nem quer cumprir com essa missão. Ele foge, vocês sabem toda a história, é engolido pelo peixe, fica 3 dias, é cuspido, não tem saída, ele tem que ir lá em Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele dá o decreto de morte, ele dá o decreto que Deus iria acabar com toda a cidade. O governante se levanta e fala: o que poderemos fazer então? Gente, até os bichos jejuaram em Nínive. Até os bichos. De vez em quando os meus bichos jejuam aqui, viu? Não é porque Deus manda, não é porque a gente esquece de dar comida mesmo pra eles. É, tadinhos deles. Até os bichos, vaca, boi, né? O que que acontece? O que que acontece, gente? O jejum daquele povo faz Deus o quê? Faz Deus voltar atrás no decreto de morte e a cidade não é destruída. Presta atenção. Outra coisa que eu lembrei, até acordei de manhã, não lembrava o nome. Falei: João, como é que é o nome daquele rei? Rei Ezequias, amados. Rei Ezequias recebe um decreto de morte. O profeta, Deus fala pro profeta, vai lá e avisa ele para ele arrumar a casa dele, para ele deixar tudo em ordem, porque ele vai morrer. E o profeta vai lá e fala para ele. E a palavra de Deus fala que ele, deitado na cama, se virou para o lado, chorou e clamou a Deus. E apresentou diante de Deus tudo que ele já tinha feito. E Deus faz o quê? Deus se compadece do clamor dele e Deus acrescenta na vida dele mais 15 anos. No deserto, amados. No deserto, o povo provocou a Deus e não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Até que Deus chega para Moisés e fala assim: eu vou acabar com esse povo. Eu não aguento mais esse povo reclamão, murmurento, que só sabe reclamar de tudo que eu fiz. E Moisés vai lá e clama ao Senhor. E Moisés convence Deus a não acabar com o povo e permitir que ele pudesse continuar conduzindo o povo até a terra prometida. Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Não importa o que está acontecendo com você. Não importa a tua situação financeira, não importa a sua condição emocional, não importa a tua saúde, não importa os seus relacionamentos, não importa o nível de perseguição que você está vivendo no trabalho, com seus amigos, não importa. Porque para Deus, a única coisa que você precisa realmente compreender é que para Deus não existem impossíveis. Só que aqui tem um segredo. E qual é o segredo? Você precisa, de fato, primeiro ponto, nós precisamos assumir uma posição de filhos, filhos de Deus. A gente tem que sair da posição de vítima, de achar que, ó céus, ó dia, ó azar, isso só acontece comigo. Não acontece, amados. Tem coisas muito piores acontecendo com outras pessoas que servem ao Senhor. Coisas muito piores. A gente tem a falsa ideia de que servir a Deus é um mar de rosas, e isso quem construiu não é o cristianismo. Não é.
Cristianismo é viver uma perseguição, cristianismo é a porta estreita. Esse evangelho barato, motivacional que é vendido do lado de fora não é a realidade, não é. Eu quero dizer para você que se você aceitou caminhar com o Senhor, você precisa entender que você vai viver perseguição e lutas. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do crente, gente. É só vocês lerem a Bíblia. Esse evangelho motivacional de riquezas, de andar de helicóptero, de ter casa de milhões, isso não é a realidade da Bíblia. Não é. Isso é a realidade do mundo. É um evangelho materialista. E o que Deus nos convida é abrirmos mão do materialismo. Ah, mas então eu não posso desejar uma casa boa? Eu não posso desejar um carro bom? Eu não posso desejar viagens? Claro que você pode. Você pode e deve, mas isso não pode ser o seu foco. Isso não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser servir ao Senhor. E você entender que quando você serve a Deus, quando você serve ao Pai, tudo aquilo que é necessário, Ele vai te acrescentar. Mas Ele vai te acrescentar no tempo correto, mediante o seu coração. Então, o que que eu aprendi nessa jornada? Isso eu falava muito para o João. E eu aprendi isso muito com o apóstolo Coraiol. Quando a prova está difícil demais, você precisa falar isso a Deus, mas não como um vítima, falar isso ao Senhor como um filho. Como um filho. Pai, tá difícil demais. Pai, eu não estou suportando. Pai, me faça entender o porquê dessa prova. Me faça entender onde eu preciso melhorar. Quais são os pontos que eu ainda preciso me desenvolver. O apóstolo Coraiola, ele fala, né, que ele fala assim para Deus: o senhor sabe que eu sou sensível. Eu acho uma graça isso, né? Um homem daquele tamanhão, ele virar e falar: você sabe que eu sou sensível. E eu aprendi com ele isso. Amados, entendam uma coisa. Nós não vivemos os desafios com. Em nenhum momento a prova tem o objetivo de nos matar. Muito pelo contrário. É para que nós possamos construir o nosso testemunho. Para que nós possamos ser motivo da glória do Senhor na vida de outras pessoas. A gente vai falar, né? Não adianta, não tem como fugir muito. Essa semana eu tava falando pro João. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vi lá as mensagens em torno do que aconteceu com o Charlie Kirk. Eu não consigo imaginar a dimensão da dor daquela mulher, porque é isso que vocês não podem esquecer. É uma esposa que perdeu seu marido e que ficou com 2 filhos pequenos. Mas eu li uma reportagem que aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei pro João, eu me emocionei, eu me emocionei. Porque sabe qual que era a meta de vida do Charlie Kirk em número de capítulos lá, que são aqueles grupos que ele fazia nas faculdades? Sabe qual era a meta de vida dele? A meta dele era alcançar 20.000 campos. Era ele ter 20.000 capítulos. Essa era a meta de vida. Ele dizia que ele encontraria, né, tipo, felicidade, que ele ia entender que a missão dele foi cumprida se ele conseguisse ter 20.000 capítulos. Sabe em quanto eles já chegaram? Fez o quê? 2, 3 semanas da morte dele. 3 semanas, acho. Sabe em quantos capítulos eles já chegaram? 120.000. Isso é o poder de um propósito, amados. Aí você vai falar, mas eu não quero morrer. Eu também não quero. Falei hoje pro João que a minha oração tem sido, Senhor, que o Senhor nos permita, né, ter vida longa. Mas, amados, é sobre propósito. Deixa eu ver o que estão mandando um recado. Ó, aqui o Juliano colocou da Esther, né, da Rainha Esther, que também mudou. Na verdade, ali deu a permissão, né, para um decreto. Deixa eu ver, o João também mandou aqui. Aqui o João falou, ó. O dilúvio, que era para exterminar a humanidade, mas Noé intercedeu e Deus fez mudar a sentença, né? Porque a partir do dilúvio criou-se um novo
Deixa eu ver aqui. Ixi, Alex mandou um monte aqui. Gente, manda no grupo. Manda no grupo geral, que daí o pessoal vai lendo. Ok? Nós tivemos, né? O João falou muito sobre, falou aqui também. Nós tivemos a experiência de uma pessoa que nós oramos aqui na companhia de Daniel, que a gente sabia que tinha um decreto de morte sobre a criança. E nós oramos e Deus mudou o decreto. Então nós já vivemos essas experiências aqui. Amém, amados? Então eu quero te convidar nessa manhã para que você possa entrar definitivamente. Nós já entramos nessa nova estação, Cibele. Você é filha. Você é filha. Ana Luísa, você é filha. Marta, você é filha. Dani 20, você é filha. Gisele, você é filha. Pércio, você é filho. Felipe, você é filho. Rafael Marques, você é filho. Rafael, cadê o outro Rafa que tava aqui? Rafa Campos, você é filho. Cris de Ponta Grossa, você é filha. Cláudio Milk, vocês são filhos. Sarina, Léo, todos aqui, queridos. Carol Meyer, vocês são filhos. Gente, por favor. E vocês não são filhos de um pai que nos abandona, que nos deixa, ai, um pai abusivo. Não, você é filho do melhor pai que você poderia ter. Você é filho do melhor pai que você poderia ter. Então chegue diante de Deus. A prova tá dura demais. Seja humilde e chegue diante de Deus e diga: Senhor, tá difícil demais. Me ajuda a entender. E faça, queridos, como eu falei lá para as meninas das filhas de Eva, o último encontro que a gente teve. Se você tá sem direcionamento para o seu negócio, se você tá sem direcionamento para buscar uma saída da saída que você precisa encontrar hoje, seja negócio, relacionamento, saúde, que for, pega o seu caderninho de oração e vai pro teu altar secreto e fala: Senhor, me dá uma ação para eu fazer hoje. Eu quero me concentrar no hoje. Eu quero me concentrar hoje, dia 28 de setembro, domingo. O que é que eu preciso fazer hoje? Me dá um passo hoje. Amanhã você vai pro teu altar secreto de novo, você vai falar: me dá um passo hoje. E de um passo em um passo. E não se distraia. Não se distraia, porque o maior problema do crente é que ele ganha um fôlegozinho. Aí Deus dá um fôlegozinho. Aí sabe o que você faz? Aí você já se envolve nas tuas coisas e deixa de fazer o que você estava fazendo no momento da prova. Porque quando a gente está na prova, queridos, quando a gente está assim, ó, que você não tem realmente saída, você fica ali no teu altar secreto, porque você sabe que se você sair de lá, você morre. Agora Deus dá um pouquinho, dá 10% de bateria, igual no celular. Dá 10% de bateria, a gente já sai, ó, saracuteando pra tudo quanto é lado aí, querendo fazer mil coisas. Só que às vezes Deus não te entregou a estratégia completa. E é nessa distração que você perde a verdadeira visitação de Deus e que faz com que realmente a gente entenda quais são os passos que a gente precisa dar em direção àquilo que o Senhor quer. Amém? Amados, 2026, 5.786, 2026, escreve aí no seu caderno, ano de foco. Foco. Para quem não leu, existe um livro que eu quero já indicar. Karina, depois você pega. Eu acho que a gente não tem lá na nossa lojinha da Amazon, mas depois você pega o link, né, ou a foto do livro. Tem um livro da capa vermelha que se chama A Única Coisa. Eu quero convidar todos vocês, a lerem esse livro até o final do ano. Esse livro vai mostrar a importância de nós termos foco e não nos distrairmos e não perdermos de vista aquilo que realmente nós temos que fazer. Amém? Então agora eu vou começar a palavra. Amém, amados? Só me compartilha aí se vocês estão vendo direitinho aí a tela. Glórias a Deus. Então, esse é o mês de Tisrei, da tribo de Efraim. Começamos esse mês lá na terça-feira, que foi o primeiro dia de. Primeiro não, né? Mas
dentro do mês da transição ali de Rosh Hashanah. E esse mês ele vai até dia 22 de outubro, ok? E esse mês ele tem um propósito, são os tempos designados por Deus. A gente precisa entender quais são esses tempos de Deus na nossa vida, tá bom? Amados, esse mês ele é marcado pela letra que é o Lamed, tá? Ele é considerado a letra mais valiosa no alfabeto hebraico. E o Lamed, ele traz essa percepção de aspiração. Mas aspiração ao quê? Ao que nós precisamos aspirar? Nós precisamos aspirar em voltarmos para a fonte absoluta. Por isso que eu falei para vocês que não existe coincidência. Acho que Deus ficou martelando tanto na minha cabeça para eu falar sobre essa questão dos decretos para vocês, queridos, para vocês entenderem que nós só temos um lugar para nós voltarmos: o altar secreto. Altar secreto, altar secreto. Eu acho que se a gente pudesse fazer assim, ó, contabilizar quais são as palavras que o João e a Flávia mais falam, vocês iam ouvir altar secreto. Altar secreto. Porque é no altar secreto que está a nossa base, ok? Nós ainda continuamos dentro desse mês. Gente, olha para vocês verem como é sério isso. A gente ainda continua dentro desse mês de Tisrei, trabalhando até chuvar. Vamos com essa visão até Yom Kippur, que eu já vou falar para vocês que dia que a gente comemora aqui Yom Kippur, ok? O que é a techuvá? É o arrependimento verdadeiro e genuíno. Queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus hábitos, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E uma das coisas que vocês precisam se perguntar muito nesses últimos dias, até Yom Kippur, qual tem sido a verdadeira motivação do meu caminhar com Deus? Qual tem sido a sua motivação? É servir a Deus ou é ser servido? Porque muitos acabam se frustrando porque criam essa ideia de que Deus vai nos servir. Queridos, Deus é rei. Deus é rei, somos nós quem o servimos. Amém? Não inverta, não queira inverter essa equação. Esse mês ele está conectado à tribo de Efraim, que foi um dos filhos de José, inclusive o segundo filho de José, tá bem? E aqui, ó, que eu quero desmistificar um pouquinho para vocês, né? Quebrar um pouquinho lá o paradigma, tá? O mês de Tisrei, ele é o 7º mês no calendário da redenção. Eu já vou diferenciar isso para vocês. Mas é o primeiro mês no calendário da criação. Então, para os judeus, queridos, o mês de Tisrei, por isso que a gente comemora Rosh Hashanah no mês de Tisrei. Por quê? Porque o primeiro dia lá do mês de Tisrei, ele é considerado, né? Nem é o primeiro dia do mês de Tisrei. Na verdade, o primeiro dia do mês de Tisrei, ele é considerado o dia da criação da humanidade, o dia que o homem foi criado. Lá na criação, o 6º dia. Então, quando a gente fala 5.786, é o que biblicamente eles consideram, né, o tempo da humanidade, ok? O tempo de Adão e Eva, certo? Só que ele é o 7º mês do calendário da redenção. Por que é o calendário da redenção? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na saída do povo do Egito para Canaã, que é quando a gente comemora lá a festa de Pêssah. Deus ele dá uma ordem para Moisés e ele fala assim: esse será o primeiro dia para vocês celebrarem. Ou seja, é a redenção do povo, porque eles estavam condenados, queridos, à escravidão. E ali, quando Moisés resgata eles, ali, quando eles comemoram a Pêssah, eles comemoram a redenção, eles comemoram a libertação. É a libertação do povo. Então, por isso que às vezes tem essa confusão aí no calendário, ok? E aqui é o primeiro mês do calendário civil também. Então, lá em Israel, oficialmente, quando que começa o ano novo? 1º de Tisrei, que é quando acontece o Rosh Hashanah, tá bom? Então, o ano novo civil de Israel começou agora, semana passada. Enquanto que nós, ocidentais, quando que a gente comemora o ano novo?
1º de janeiro, porque o nosso calendário é um calendário gregoriano, ok? Esse é um mês onde nós vamos buscar por finalização e plenitude. Então a gente fecha um ciclo e dentro desse ciclo a gente encontra a plenitude de Deus. É um tempo para nós nos voltarmos para Deus e experimentarmos a sua glória. E aqui vem a nossa parte. Esse é chamado mês do toque. Tá baseado lá em Mateus 9, na mulher do fluxo de sangue. Se vocês forem estudar depois dessa passagem, o que vocês vão ver? Uma mulher que sangrava há mais de 12 anos, que já tinha investido todos os seus recursos, que não tinha mais esperança, que os médicos já tinham, né, declarado que não havia saída para aquilo que acontecia com ela. E o grande problema é que naquela época, uma mulher, enquanto ela sangrava, ela era considerada impura. Ou seja, ela não poderia, além de tudo, ela tinha sido tirada do convívio da sociedade. E o que que essa mulher faz? Gente, quem já assistiu The Chosen, essa passagem é uma das passagens mais lindas da série do The Chosen. Que ela vai, ela meio que se esconde ali na multidão e ela vai, até que ela toca. E ela toca onde? Na orla das vestes de Jesus. Que para o judeu é o tzitzit, que é as franjinhas da roupa, que é um lugar que a gente fala que é um lugar como se fosse um lugar de um ponto de conexão. E ali o que que a palavra de Deus fala? Que Jesus para e diz: "Quem me tocou?" E os discípulos bem, né? Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles acham até graça, porque eles falam assim: Jesus, como é que você pergunta quem te tocou? Olha a multidão em volta. Tá todo mundo te tocando. E ele diz: Não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, ele sabia que alguém tinha tocado nele intencionalmente. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Esse é o mês que você precisa tocar nas vestes de Cristo. Esse é o mês que você precisa ultrapassar toda a multidão, tudo aquilo que possa tentar te impedir, todo bloqueio. Então você vai ter que se esforçar, porque aquela mulher, ela não simplesmente ficou paradinha lá na rua, a hora que Jesus passou, ela esticou o bracinho e tocou. Não, ela teve que romper a multidão. Ela teve que se disfarçar, porque senão ela não conseguiria entrar na multidão. Então ela teve que se disfarçar, ela teve que romper a multidão, ela precisou se esforçar e ela tocou Jesus com intenção, porque ela sabia. Fala assim pra mim, ó. Quero ver as boquinhas mexendo. Ela sabia. Ela sabia que Jesus era o único capaz de curá-la e ela foi curada instantaneamente. Então, esse é o mês para você se esforçar e para você tocar Jesus com intenção e ser definitivamente curado daquilo que você precisa de cura. Nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua mente, nas suas finanças, nas perseguições que você tem sofrido, nas injustiças que você tem sofrido. Então, esse é um mês para você, ó, despertar e remover tudo aquilo que possa impedir você de retornar para o centro da vontade de Deus para sua vida. Amém? Quem vai se esforçar aí, gente? Quem tá pronto para se esforçar? Porque esse é o mês para você se esforçar e não permitir que nada impeça você de tocar na orla das vestes de Jesus. Amém? Esse é o mês que representa a tribo de Efraim. E aqui, gente, é incrível. Por quê? Porque o nome Efraim é fertilidade. Então, esse é o mês que Deus está nos chamando para nós sermos fecundos, para nós nos multiplicarmos. É o mês da dupla fertilidade sobre as nossas vidas. Amém? Seguindo mais um pouquinho.
Esse é um mês, queridos, onde Deus nos convida para finalizarmos as coisas. É o mês da perfeição, porque é o 7º mês, ok? Todos os setes, né, eles são considerados muito queridos por Deus. É o número ali que está conectado com a perfeição. E esse é o mês dos fortes. Então, nós somos convidados a nos posicionar. Só que também é um mês onde as obras dos homens são pesadas e o julgamento é liberado. Lembra que a gente ainda tá no período de julgamento? Vocês estão vigiando aí, gente? Vocês estão vigiando com o que vocês estão falando? Vocês estão vigiando com o que vocês estão pensando? Lembra que o que acontece nesses 10 dias vai determinar o seu próximo ano. Aí se você falar assim, ih, estou lascada então, porque eu já me... Então aproveita que ainda dá tempo. Dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você se posicionar da forma correta. Ok? Dá tempo de você realmente buscar a tua techuvá. E entendam que há um plano redentor de Deus para as nossas vidas. É um mês de tempos designados por Deus. Amados, Deus está determinando os tempos sobre as nossas vidas e você precisa acessar esses portais. Amém? Tisrei, ele é considerado o mais querido dos meses, porque como está escrito, todos os 7 são queridos. E a palavra 7, ela é cognata no hebraico, ela é cognata de saciado. E assim é o mês de Tisrei, referido como o mais saciado dos meses. Pois, mais que qualquer outro mês do ano, ele está repleto de dias festivos. Gente, é em Tisrei que a gente comemora Rosh Hashanah, Yom Kippur e comemoramos também Sukkot, tabernáculos. Estamos aí há poucos dias de tabernáculos, uma das festas mais que a gente mais celebra, uma festa cheia de alegria, porque é onde nós vamos declarar que o Senhor é a nossa provisão. Não há o que temermos. É o Senhor quem provê toda a nossa necessidade. Amém? Glórias a Deus. A letra Lamed, que se refere a esse mês, está lá em Deuteronômio 4:1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Tisrei, queridos, vai nos fornecer uma revelação para essa nova estação. Qual é essa revelação? Que a providência divina cria um novo começo. Amados, vocês acessaram intencionalmente essa nova estação? Quem celebrou Rosh Hashanah entendeu que nós entramos nessa nova estação de Deus. E esse é o tempo onde Deus vai liberar revelações que vai marcar o teu início de uma nova maneira. Então você também precisa pedir, por isso que eu falei para você. Você tá sem resposta, você tá sem direcionamento, vai pro teu altar secreto e pede revelação de Deus, queridos. Muito mais do que eu falar, do que o João falar, do que alguém aqui da companhia, algum profeta aqui da companhia de Daniel falar, queridos. É a revelação que Deus nos entrega no altar. Meu Deus, isso é algo precioso, isso é algo que ninguém tem, ninguém rouba de nós. Quando nós temos a convicção daquilo que Deus está nos chamando. Ah, mas não tenho certeza se é Deus que está falando comigo. Uai, então continua no altar. Porque se você continuar no altar, você pode ter certeza que ele vai te revelar, que ele vai te confirmar. E ele vai trazendo as revelações de formas muito, às vezes, sutis, mas vai empilhando. Uma coisa vai somando com a outra, que vai somando com a outra, que vai somando com a outra, e você vai tendo as convicções que você precisa para você seguir. A tribo de Efraim, ela representa a fertilidade. O meu anjo ministerial se chama Efraim. Então, por isso que eu também estou empolgada. A Thaís falou que está empolgada porque é o mês do aniversário dela, e eu também estou empolgada, porque é o nome do meu anjo ministerial, Efraim. Esse é o tempo para nós nos levantarmos e despertarmos, bem como nos multiplicarmos. Queridos, esse é o tempo que você precisa agir com intenção em tudo que você fizer, para você multiplicar.
Não seremos espremidos, nem apertados. Esse é o tempo para nós declararmos a palavra de Isaías, que as nossas tendas serão estendidas, alargadas, as nossas cordas serão estendidas. Esse é um tempo de muita atividade no mundo espiritual, então você precisa estar ligado e você deve se esforçar para tocá-lo como a mulher do fluxo de sangue. Eu quero que você declare assim, ó, que as coisas que foram dispersas, declare assim, as coisas que foram dispersas retornarão para mim. As coisas que foram dispersas retornarão para mim. Esse é um tempo que Deus começa a remir muitas coisas em nossas vidas. E uma coisa muito importante, queridos, talvez uma das coisas mais importantes, é que se você crer, você declarar e você caminhar nessa visão, essa é uma estação que Deus começa a remir o nosso tempo. Deus começa a remir o nosso tempo. Sabe por quê? Que tudo nessa vida que a gente perde, a gente pode ganhar de novo. Saúde, eu não tô com muito bem. Você vai lá, faz uns tratamentos, toma umas vitaminas, né? Começa a fazer academia e a tua saúde volta. Dinheiro, um dia você tem, outro você não tem, outro dia você ganha, aí você fecha um contrato, alguém te contrata pra fazer alguma coisa, aí você ganha. Sabe o que que a gente não consegue restaurar na nossa vida? O tempo. O tempo que a gente perde, a gente não consegue voltar atrás. Tempo é um recurso que a gente não consegue. Mas Deus, até isso Deus faz, que é remir o tempo. Remir o tempo. O apóstolo Coraiola liberou essa bênção sobre as nossas vidas, a minha vida, a vida do João. Ele falou que vocês não viveram, o que não foi liberado nos últimos 10 anos da vida de vocês vai ser liberado nesse próximo ano. Então é você tomar posse, queridos. Tomem posse dessa palavra, tomem posse dessa promessa. Lembra que eu e o João, como líderes espirituais, a bênção escorre. Então não perca a oportunidade, toma posse também. Porque Deus está liberando essa estação sobre as nossas vidas. Aqui nós temos a bênção, né? Eu quero ler aqui para vocês entenderem um pouquinho por que existe a tribo de Efraim, né? Porque eu não sei se vocês entendem isso, deixa eu até voltar um pouquinho. Mas lá na divisão das tribos não existe a tribo de José. A tribo de José ela foi separada em duas tribos, porque Jacó, ele toma posse ali dos filhos de José, né? Ele pede, ele fala: "Deixa que eu vou abençoar os teus filhos". Então, a bênção que estava sendo liberada sobre José foi repartida para seus dois filhos, Manassés e Efraim. E existe uma bênção especial sobre Efraim. Jacó, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: que o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés e lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Por meio de você, Israel pronunciará esta bênção. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim colocou Efraim à frente de Manassés. Então, queridos, da mesma forma como aconteceu com Jacó,
e Jacó recebeu a bênção da primogenitura do pai. E aí a gente pode falar assim: ah, mas a mãe, né? Rebeca enganou Jacó. Tem toda aquela história, mas tudo há um propósito no céu. Então, da mesma forma que Jacó recebeu a bênção da primogenitura, aqui Efraim também recebe a bênção do primogênito. Porque qual é a bênção do primogênito? A bênção do primogênito é a bênção dupla. Por isso que Efraim, esse mês é considerado mês de dupla fertilidade, de dupla bênção, porque é a bênção que estava sobre Efraim. A bênção da primogenitura, ela sempre é dupla. E esta é a bênção que estava sobre a vida de Efraim, que é transmitido a nós nesse tempo, porque nós estamos vivendo esse mês que representa então essa dupla fertilidade, ok? Qual é o nosso desafio, amados? Pressionar. Pressionar não é uma coisa fácil. Pressionar envolve força. Pressionar envolve disposição. Então, esse é um mês que você precisa pressionar. Pressionar o quê? As circunstâncias, a si mesmo. Pensa nessa pressão como um esforço. Esse é o mês que você precisa se esforçar. Para quê? Para tocar a orla de Jesus com intenção. Eu não sei se quem estava em Rosh Hashanah vai lembrar, mas eu quero reforçar isso aqui, quem não estava depois assiste. Lembra que nós falamos que esse é um ano, o ano 6, ele é um ano que tem como representação a parte da conexão, a conexão dos dois mundos, conexão do mundo material com o mundo espiritual, que a gente não vai ver mais tanto essa divisão. E que quem faz a conexão é Jesus. Porque lembra que a palavra de Deus, o que ela afirma para nós? Só há um intermediador entre os homens e Deus, sendo ele Jesus. Então, a figura, queridos, de Yeshua, ela vai ser muito importante para nós nesse ano de 5.786. E eu também falei para vocês que tem gente que se relaciona mais com o Pai, tem gente que se relaciona, né, mais ali com o Espírito Santo, na hora de orar, pede para o Espírito, Espírito Santo, ai, Deus. Mas esse é um ano que nós precisamos nos relacionar muito com a figura de Jesus. Lembrarmos que foi através da vida dele que nós encontramos redenção. Lembrar que foi através do sacrifício de Cristo que nós encontramos a vida eterna. Então, esse é um ano onde nós precisamos estar mais próximos de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Porque Ele é quem será o responsável por fazer essa verdadeira conexão entre nós e Deus. Amém? Como a gente sabe, todo mês tem o lado positivo, mas tem o contra-ataque. E aqui, queridos, nós temos o trono de Temis, que é a influência das potestades, né? É a influência maligna que atua muito fortemente sobre esse mês, ok? Então aqui a gente tem inclusive isso, né? Se a gente vai olhar lá na astrologia, que tá conectado lá com o signo, né, de Libra, qual que é a representação ali do signo? É a balança. Então é isso que a gente precisa entender, né? Que Temis ele representa essa encarnação da ordem divina, das leis, das tradições e ainda da justiça, do direito. Então, esse mês a gente sofre uma grande influência nas questões políticas e especialmente no legislativo. Então, o pessoal da intercessão aí precisa orar muito, né? Pelos nossos vereadores, pelos deputados, pelos senadores, porque essa influência é muito grande no legislativo. Por quê? Porque é onde as leis são criadas. Esse é um ponto. Às vezes a gente fica muito focado olhando para o executivo. A gente ora pelo governador, pelo prefeito, pelo presidente, mas a gente esquece onde de fato as leis são criadas. E as leis não são criadas no executivo. As leis elas são criadas no legislativo. Então nós precisamos pedir a Deus para que Deus levante verdadeiros homens e mulheres tementes ao Senhor, que possam criar leis que estejam conectadas com a palavra de Deus. Aonde que os ataques principais acontecem? No governo, através de políticas progressistas. A gente vê cada vez mais isso acontecendo.
as injustiças morais, a contaminação moral. Então, aquilo que era errado não é mais. Minhas regras, meu corpo, minhas regras. Cada um faz as coisas do jeito que quer. Esquece que existe uma lei maior, que é a palavra de Deus. E a profanação da cultura do reino, que é justamente o que eu falei pra vocês, comecei falando pra vocês. Da gente tá vivendo hoje, a gente tá vivendo hoje um evangelho cor-de-rosa. Parece algodão doce. E esse evangelho não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é: quem quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Então a gente precisa voltar para a palavra original. Amém, queridos? E tudo isso, para a gente garantir a vitória, então, o que a gente vai ter que buscar? Obediência. Então, obediência a Deus, obediência aos princípios da palavra. E começarmos realmente a nos entender, queridos, que chegou o tempo, amados. Não vai ter como a gente fugir mais. Chegou o tempo de um posicionamento moral. Essa história de, ai, eu não falo sobre isso. Ai, eu não quero falar sobre isso. Ai, eu não quero falar sobre aquilo. Ai, porque eu quero ser amigo de todo mundo. Infelizmente, se nós quisermos ser amigo de todos, nós vamos ser consumidos. É o que nós estamos vendo acontecer, especialmente na Europa. Queridos, a gente não sente tanto essa pressão ainda, porque como o Brasil ainda é um país muito grande e ainda é um país muito cristão, da sua maioria cristão, sejam evangélicos, sejam católicos, e os católicos tá dando um show para os evangélicos. Se vocês olharem lá as declarações do Papa, a gente vai ver um retorno aos princípios bíblicos, a um posicionamento acerca da palavra. Tá fazendo muito crente por aí passar vergonha, tá bem? Então a gente não sente tanto isso. Mas a cultura, queridos, a cultura woke, né? A cultura marxista, e junto a isso, outras religiões que vêm com o intuito de destruir o cristianismo, a gente tá vendo o que tá acontecendo na Europa, amados. E a gente precisa começar a observar e entender que se aconteceu lá, não está longe de acontecer aqui. E se nós não nos posicionarmos, vai chegar o tempo que isso aqui que a gente está fazendo, a gente não vai poder fazer mais. A gente não vai mais poder fazer. Ok? E tudo isso culmina então com o Yom Kippur. E aqui eu quero fazer um chamado, queridos, para que todos vocês da companhia de Daniel possam, né, nós possamos realmente estabelecer Yom Kippur como o dia da expiação. É esse dia onde eu tava falando pro João, falei, João, não tem como Israel não ser abençoado, né? É muito louco a gente imaginar que, por exemplo, a religião de um povo é a identidade deles. Porque eles são judeus, ok? Israel, o que que eles são? Eles são judeus. Qual a religião deles? O judaísmo. Então, a religião deles determina a identidade deles. E em Israel, o país para. Porque Yom Kippur não é uma lei religiosa. Yom Kippur é uma lei do país. As leis de Israel, as leis civis de Israel, elas são feitas pautadas na palavra de Deus. Eles seguem o princípio da palavra. Então, o país para em Yom Kippur. E eu quero convidar você. É um jejum de 24 horas, queridos. 24 horinhas só. E ele começa na quarta-feira, no pôr do sol. Então, o que que você vai fazer? Quarta-feira, né? No final do dia ali, você vai fazer a sua jantinha, ok? Você vai jantar, daí você se organiza para você jantar um pouquinho mais cedo, tá bom? E aí são 24 horas, ou seja, você vai ficar até a quinta-feira sem fazer nenhuma refeição, sem se alimentar, tá bem? E aí na quinta-feira, lá no final do dia, depois do pôr do sol, aí você vai jantar novamente, entregando o seu jejum de Yom Kippur. É um dia que é estabelecido, queridos.
é um decreto do Senhor, né? Perpétuo. Depois eu vou colocar para vocês no grupo quais são, né, as declarações que a gente faz em Yom Kippur, sobre o que a gente ora. É uma pauta de arrependimento. E o mais interessante de Yom Kippur é que justamente é uma pauta de arrependimento não só pelas nossas vidas, mas eles trazem, por exemplo, o arrependimento da família. Então é um tempo de confissão de pecados da nossa família, quem tem filhos dos filhos, quem tem pais dos pais. É um tempo onde a gente confessa pecados da nação, pedindo ao Senhor o quê? Para que ele tenha misericórdia. Lembra que Yom Kippur é o último dia de julgamento. Dentro dos dias de julgamento é o último dia. Então é um dia que a gente jejua, que a gente pede ao Senhor para que ele nos abençoe e para que o julgamento dele seja mais brando, para que não tenhamos tantas consequências no ano seguinte. E eu quero realmente, né, fazer aqui não é só um convite, mas realmente fazer uma convocação para que todos da companhia de Daniel possam se unir e estarmos juntos nesse jejum de Yom Kippur. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês. Aqui em Salmo 118, do 19 ao 23, vai dizer assim, ó: Abre-me as portas da justiça, eu entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Queridos, eu quero convidar vocês para que nesse momento a gente possa orar e para que aqueles que ainda não fizeram as suas primícias, que não entregaram os seus dízimos, para aqueles que desejam ofertar no altar do Senhor, consagrando esse novo ano, consagrando essa nova estação, esse novo mês, para que vocês tenham essa oportunidade, para que vocês realmente possam apresentar tudo aquilo que a expectativa de vocês para essa nova estação, para esse novo tempo no altar do Senhor, para que dessa forma nós possamos orar e mais uma vez apresentar não só esse mês, mas apresentar esse novo ano, né? Que o teu ano seja tão doce quanto o mel e que vocês possam viver essa estação. Amém? Eu vou pedir para Karina, se você puder colocar aí, né, as informações. Enquanto isso, eu quero pedir para que você possa orar ao Senhor nesse tempo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele estamos Pai, nós queremos declarar que Tu és o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Senhor, obrigada por essa liberdade que o Senhor nos dá de Te adorarmos, de nos colocarmos diante da Tua presença, Pai, para dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Rei. Senhor, que ao longo desse mês de Tisrei, ao longo, Pai, dessa estação que se inicia nas nossas vidas, nós possamos ser como aquela mulher do fluxo de sangue, que não ficou retida nas dificuldades, nos bloqueios, mas que avançou,
que avançou com intencionalidade, que avançou com ousadia, porque ela sabia que somente Jesus era aquele que seria capaz de curá-la integralmente. Pai, eu quero liberar uma bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Cada um dentro da sua necessidade, seja física, mental, espiritual, emocional, financeira. Pai, nós sabemos que para ti não há impossíveis. Então, que eles possam se vestir dessa força, que eles possam se vestir dessa ousadia e que eles possam avançar mesmo diante da multidão, que eles não parem, que eles não olhem para o lado, que não olhem para as dificuldades ou impedimentos, mas que eles tenham essa convicção no coração, Pai, de que quando nós nos esforçamos, a bênção do Senhor é liberada sobre as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar todos aqueles que entregaram os seus dízimos, as suas primícias, as suas ofertas. Que esse seja um tempo que, conforme a tua palavra está nos dizendo acerca de Efraim, a bênção da multiplicação, a bênção da dupla fertilidade esteja sobre nós. Então, que as sementes que foram lançadas, Pai, possam ser duplicadas. E assim nós possamos colher de forma duplicada a 30, a 60, a 100 e a 800 por um. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Amados, lembrando então que de quarta para quinta nós temos Yom Kippur e ainda temos no dia 12 nós temos a nossa festa de tabernáculos, né, com os nossos convidados super especiais, Pastor Vinícius e Profeta Tati, lá de Campo Grande, estarão aqui conosco. Gente, eu tenho certeza que vai ser uma festa, assim, maravilhosa. Eu só imagino o que Deus vai liberar sobre as nossas vidas nessa festa. Eu não sei vocês, mas meu coração, assim, chega a estar palpitando de tanta gratidão e de convicção de que será um tempo disruptivo nas nossas vidas. Uma renovação, realmente. Pastor Marcelo com a Profeta Rose, que estão à frente aí dessa festa. Estão com uma turminha aí também, né, se organizando. Então, nos próximos dias, eu acredito que até o final dessa semana, a gente já deve passar aí mais algumas informações para vocês, porque a gente vai precisar fazer aquela listinha de confirmação, tá bom? Nós teremos um tempo de comunhão, que a gente vai fazer dessa vez lá na Companhia de Daniel mesmo. Vamos fazer um vucu-vucu santo lá na Companhia de Daniel. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bem? Mas daí a gente vai se organizar direitinho e eles vão passar essas informações de maneira mais detalhada. Acho que a Rose, voltando lá de Brasília, ela deve se reunir, acho que novamente com o pessoal, para poder passar essas informações para todos vocês. Amém? Temos mais alguns recados ou não? Não tô lembrada. Karina? Deixa eu ver aqui. Ah, é a ceia, né, gente? A ceia tá aqui do meu lado. Ai, a pessoa aqui tá vendo? Emocionada, né? Então, queridos, vou dar um tempinho para vocês. Para quem não pegou a ceia ainda, corre lá 2 minutinhos para você pegar a sua ceia. Pedir pro João e pra Mel, se vocês puderem vir para cá também. Aqui nós estamos com a ceia. O João caprichou na ceia, gente. Nós vamos ceiar com o bolo do Rosh Hashanah e mel ainda. Que aqui nós estamos assim a todo vapor declarando que o nosso ano vai ser mais doce que o mel, vai chegar a ser melado. Quem pode cear? Todos, porque todos são bem-vindos na mesa do Pai. Amém? Você só precisa de um pedacinho de pão. Flávia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Shalom para vocês. Eu só queria dar uma palavrinha, uma reflexão para vocês aí. Só um pouquinho, Juliana, deixa eu só abaixar o som aqui. Tá. Pode falar. Gostaria de passar uma reflexão aí para todos. Essa semana até compartilhei com Juliana e Sarina
Porque na nossa vida a gente tem uma direção. E Deus faz as coisas certas. Voltando um pouquinho lá na história de Noé, quando Deus mandou fazer a arca, Deus tinha uma rota para Noé. Porque quando ele fez a arca, Deus não colocou o leme na arca, mas sim ele tinha uma direção. E nas nossas vidas são assim. Nós não temos leme, mas nós temos uma direção de Deus. Creia que Deus vai nos levar sempre para o melhor lugar. Era isso que eu precisava falar. Amém, amém, glórias a Deus. Obrigada, pastor Juliano. É isso aí. O quanto a gente precisa confiar, né, nessa direção que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Amém? Então, queridos, cadê o João Cobalto aqui também? Queridos, pedi para vocês, então, para que vocês possam pegar aí os elementos. Gente, o João colocou vinho. O vinho passou a manhã inteira aqui me cutucando meu nariz aqui. E eu esquecendo da ceia. Então, estamos aqui com o nosso bolo do Rosh Hashanah. Já coloquei mel aqui em cima para a gente declarar. Pega aí o seu pão, pega aí o seu vinho ou teu suco de uva. Amém? Eu quero orar com vocês, queridos. Lembra? Ai, que delícia, Vivi. Fiquei feliz. Isso mesmo. É isso aí. Se não tem suco de uva, vai a água, porque o que importa é isso. É a intenção. Queridos, a ceia, ela é um marco nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, né, que Jesus ele falou que era para nós fazermos isso como um ritual todas as vezes que nós nos lembrássemos dele. Então eu sempre digo que a ceia, ela deveria ser feita nas nossas vidas todos os dias. Porque eu não sei vocês, mas eu lembro de Jesus todos os dias. Pelo menos umas 10 vezes no dia. Mas acaba-se que, por conveniência, né, a gente escolhe um dia. Esses dias, essa semana, na verdade, eu ministrei sobre a vida de uma pessoa, filhinho muito doente nos últimos tempos, inclusive estava internado, uma situação delicada, e eu falei para ela, eu falei, olha, fulana, Deus tá me dando uma direção aqui, e eu quero te convidar para você pensar nisso, converse com seu marido, ver se vocês têm alinhamento. Mas eu senti muito forte de vocês fazerem, pelo menos por um período, 7 dias, 21 dias, vocês darem a ceia para ele todos os dias. Porque a ceia, ela traz para nós uma convicção, primeiro do sacrifício de Cristo. Ele se fez carne, ele se fez pecador por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E a convicção que nós temos é que na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu quero te convidar para que hoje, especialmente, a hora que você for tomar a ceia, você lembre de alguma dor física que você está tendo e peça ali para que o anjo possa tocar e promover uma cura completa, mas você também se lembre de alguma dor emocional. E peça também para que o Senhor possa restaurar a sua fé, renovar as suas forças e te dar novamente esperança. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar agora esses elementos, Pai. O pão que representa o teu corpo, que foi sacrifício ali na cruz por cada um de nós. E o vinho, Pai, que representa todo o sangue que foi vertido. Esse sangue que foi vertido em nosso favor, para que através do teu sacrifício nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. E hoje nós estamos aqui para te render graças, para dizer, Pai, obrigada. Obrigada por entregar o seu filho na cruz. Cristo, obrigada. Yeshua, obrigada porque você se fez sacrifício por cada um de nós. E que ao tomarmos esses elementos hoje, nós possamos ser renovados, ser restaurados, ter a nossa saúde totalmente restaurada, assim como a nossa fé e a nossa esperança, em nome de Jesus. Comam do pão e tomem do vinho e celebrem a alegria do Senhor nas nossas vidas. Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou.
eu. E eu chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. E essa é a nossa verdadeira esperança, queridos. Que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai. É o nosso ajudador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado bem fiel. Então, amados, nós só temos o que celebrar, o que nos alegrarmos. Amém? E aí eu queria pedir agora para a Dani 20. João, deixa eu orar por ela. Ontem eu tive uma direção muito forte de Deus. A Dani me mandou uma mensagem falando que ela tinha tido um sonho conosco, com o João. E eu falei para ela, falei: Dani, então amanhã eu vou pedir para que o João possa orar especificamente por você, especificamente pela sua vida, né? E eu creio que é um novo tempo sobre a sua vida, Dani, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no seu altar a vida da Dani, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, que todo ataque sobre a mente dela, ó Pai amado, caia por terra agora em nome de Jesus. Levanta anjos especiais agora, Pai amado, que assim como fizeram com os teus filhos, ó Pai amado, possa fazer com ela. Os anjos que possam colocar as suas asas sobre ela de proteção. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai amado, falido todos os planos do inimigo contra a vida da Dani, ó Pai. E neste momento, eu peço agora, Pai amado, que ela seja exaltada, onde quer que ela pisar, ó Pai amado, que as pessoas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo com ela, Pai. Que as pessoas possam sentir a atmosfera mudar onde quer que ela entrar, ó Pai. Que em nome de Jesus ela possa ser usada por Ti, ó Pai amado, como uma verdadeira guerreira, uma atalaia de Cristo, ó Pai amado, e que ela possa, Pai amado, se fazer presente e se fazer, ó Pai amado, como um instrumento seu em cada lugar. Senhor, dá a ela sinais, milagres e maravilhas, e que ela possa ser, ó Pai amado, usada por Ti em todo local. Eu declaro sobre ela um realinhamento, ó Pai amado, na parte emocional, na parte espiritual e na parte de relacionamentos. Em nome de Jesus, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Amém, Dani. Amém. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Você ora para encerrar? Ora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, neste momento, ó Pai amado, eu quero colocar no seu altar a vida de cada um que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, manda anjos especiais agora, que essa semana, ó Pai amado, possa ser uma semana de vitórias, que neste novo tempo, nesse novo ciclo, ó Pai amado, nós possamos viver, ó Pai, as bênçãos do Senhor preparadas para nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos não cair nas ciladas do inimigo, ó Pai. Que em nome de Jesus possamos combater todo o inimigo. Que o senso de justiça seja levado para nós, ó Pai amado, como um senso de justiça divino. Que nós possamos verdadeiramente combater todo tipo de fala que nós possamos ter, ó Pai amado, de murmuração. Que caia por terra agora todo o nosso pensamento contrário, de fracasso, de derrota. E que nós possamos ver, ó Pai amado, e viver um novo tempo de abundância. Que neste mês, ó Pai amado, que é o cabeça do ano, nós possamos viver a alegria do novo ano que se inicia agora. Abençoe cada filho seu aqui, abençoe cada um de nós, abençoe as nossas casas, manda anjos agora em nossas casas, que a nossa semana seja uma semana marcada por vitórias, por conquistas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe, que vocês tenham um domingo extraordinário na presença do Senhor. Shalom, shalom. Shalom.